E agora a gente está continuando a live de história, falando sobre o primeiro reinado. Eu vou retomar algumas coisas que a gente falou no final da live, né, da vinda da família real portuguesa para o Brasil, porque são temas pertinentes para a gente continuar falando sobre esse novo período aí da nossa história, primeiro reinado. O primeiro reinado brasileiro inaugura o Brasil independente. É a primeira vez que a gente está administrando o nosso país sozinho, sem a interferência da metrópole portuguesa. E o primeiro reinado, feito por Dom Pedro I, resultado da proclamação da independência por Dom Pedro I, depois da estadia da família real portuguesa aqui, né? Vai do Grito do Ipiranga, 7 de setembro de 1822, até 7 de 4 de 1931, quando ele abdica ao trono em favor do seu filho, Dom Pedro II. Que tinha apenas 5 anos de idade na ocasião. Então a gente vai falar um pouco sobre esse período, né, do primeiro reinado, algumas coisas que mudaram, outras coisas que permaneceram, mas eu vou preferir seguir uma linha mais temática do que cronológica. Ou seja, eu não vou amarrar os fatos de acordo com os anos, né, de acontecimento. Eu vou amarrar os fatos de acordo com o tema de acontecimento e vou procurar, a partir quando a gente terminar de falar sobre a consolidação da independência, eu vou trabalhar com vocês os fatores que foram levando ao desgaste na imagem de Dom Pedro I, que culminou com a sua abdicação e início do período conhecido como período regencial. Então, a gente não vai seguir uma história cronológica, embora a gente vá respeitar a cronologia, mas a gente vai seguir uma história temática. Trabalhar o assunto de forma temática contribui para que a gente compreenda melhor a ideia de causa e consequência dos acontecimentos históricos. A partir da estadia da família real portuguesa no Brasil, foram inúmeras transformações que, na medida em que a família real portuguesa volta para Portugal, a elite brasileira não vai abrir mão do que conseguiu, do que conquistou. E aí a gente diz que a independência do Brasil era quase inevitável. Além disso, também era praticamente inevitável pelas ideias iluministas que corriam o mundo, pelas ideias de liberdade, e que influenciou vários movimentos sociais no Brasil que reivindicavam o fim da opressão da metrópole portuguesa sobre sua colônia. O Brasil já tinha sido levado à categoria de Reino Unido a Portugal, e aí era praticamente inevitável, era só uma questão de tempo, né? Não era uma questão de si, era uma questão de quando o Brasil se tornaria independente de Portugal. A gente tinha interesses opostos a partir da saída da família real portuguesa para o Brasil. Portugal com a ideia de recolonizar o Brasil e acabar com os privilégios que o Brasil havia conquistado durante a estadia da família real portuguesa aqui, e o Brasil querendo manter os privilégios que conquistou, que conseguiu. Contudo, a elite brasileira não queria uma independência radical, porque a ideia da elite brasileira era fazer a independência do Brasil, mas manter os privilégios que ela possuía. Eu não quero a abolição da escravidão, eu não quero uma república, eu não quero uma revolução radical na independência. Eu quero uma independência sem traumas. Quando a família real portuguesa vem para o Brasil, toda a estrutura administrativa de uma monarquia com poder centralizado vem com Dom João VI. Então aqui já existia todo o aparelho, todo o aparato de funcionamento de uma monarquia, os órgãos de governo, as secretarias, os cargos, os ministérios, tudo aqui, né, estava instalado no Rio de Janeiro, quando a corte chegou na cidade, já era voltado para a construção de uma monarquia. Era quase como se fosse eu não posso dizer predestinação, mas tudo caminhou para aquilo. Também era interessante para a elite brasileira fazer uma independência de Portugal, mas manter a unidade territorial. Eles observaram o que estava acontecendo na América Espanhola, onde as regiões coloniais da América Espanhola foram garantindo sua independência e cada região virou uma república. Paraguai, Chile, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, um monte de país que foi criado. A elite brasileira não quer isso. Eles querem uma independência da colônia portuguesa, né, de Portugal, mas querem que essa colônia dê origem a um único país. Querem que o Brasil continue sendo um único país com essa unidade territorial. Uma outra coisa também que a elite brasileira não quer, tem pavor de ouvir falar, é na abolição da escravidão. A ideia de que a independência do Brasil é feita sem participação popular é contraditória.
Existe uma participação popular, sim, no processo de independência. Desde os movimentos que existem antes, né, da vinda da família real portuguesa para o Brasil, né, existe participação da sociedade brasileira na Inconfidência Mineira, existe na Bahia descontentamentos e revoltas. Nós temos no próprio processo de independência no Brasil a população armada lutando para consolidar a independência do Brasil, que a gente já viu que a independência do Brasil ela ocorre de forma armada. É claro que não é um conflito muito sangrento, mas existe sangue na consolidação da independência do Brasil. A questão é a gente saber se essa participação popular, principalmente em relação à luta armada para consolidar a independência, era uma participação alienada, forçada ou consciente. Se existe por parte dessa população comum a ideia de que eles estão lutando para a construção de um país, ou se eles estão lutando de forma forçada ou alienada, achando que talvez eles estivessem lutando por alguma outra causa. Por quê? Nesse contexto, não existe uma identidade nacional que vá fazer com que o povo abrace a ideia de luta pela independência do Brasil. Por isso que vão haver, inclusive, vários conflitos na região do Nordeste, principalmente, contra aqueles que não queriam a independência do nosso país. Qual é a neura brasileira? E aí vários desses fatores vão se somar com esse objetivo. É a ideia de manter a unidade territorial. Então, todos esses fatores que vão aparecer em destaque em azul e vermelho, eles dizem respeito a ações das elites brasileiras, objetivos das elites brasileiras para manter a unidade territorial do Brasil. A nossa unidade territorial é dependência sem ruptura geográfica. Japonês da pátria, filhos, recordem a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. A luta pela independência do Brasil, ela acontece em várias províncias, certo? Principalmente capitaneadas pela Bahia. Eles lutavam porque eles tinham medo do que o Rio de Janeiro, capital, poderia fazer com essas regiões depois que eles se tornassem independentes de Portugal. Talvez o Rio possa nos explorar, aumentar os impostos, e aí uma centralização política, muito poder na mão do Rio de Janeiro, o que não vai causar para a gente? Então, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Pará, parte da Bahia, optaram por permanecer ligados a Portugal. Porque a elite desses locais já possuíam algum benefício em estar unidos com os portugueses. Como essas regiões têm um comércio muito estreito com a metrópole, eles têm medo, eles já tinham liberdade, eles tinham conseguido liberdade e querem a manutenção desses privilégios que eles obtinham no comércio com Portugal e com a Europa. Muitas pessoas nessas províncias tinham cargos públicos ligados a Portugal e não querem perder os seus privilégios. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir. Nesse contexto, começa a rondar a política e o cenário nacional a ideia de Cisplatina, o atual Uruguai, se tornar independente do Brasil. Isso é uma assombração que vai estar aí começando a ganhar mais corpo no Brasil independente, ainda no primeiro reinado. Para a gente continuar dentro dessa ideia de luta, né, pela consolidação da independência do Brasil, a gente tem as tropas de Dom Pedro I, são compostas por homens brancos pobres, por lavradores de fumo e mandioca do Nordeste. Vários escravos são confiscados para serem utilizados no serviço militar. Negros libertos são recrutados. E aí fecha com o que a gente estava falando anteriormente de será que existe uma participação popular alienada ou promessas? Vai que algum desses caras que estavam lá lutando tinham a ideia de identidade nacional. Vários mercenários foram recrutados pelos ingleses para lutar e defender a independência do Brasil, o que mostra o quanto a Inglaterra tinha interesse na independência do Brasil. Bom, e aí as tropas vão se enfrentar em várias batalhas. Aí, se você quiser depois dar uma aprofundada, tem alguns exemplos de conflito, líderes de movimento, fatos e acontecimentos em determinadas batalhas em alguns lugares do nosso país. Eu quero frisar só duas coisas importantes em relação às batalhas pela independência. A participação de Maria Quitéria, né, que era uma mulher que queria lutar e a mulher não podia, então ela se disfarça de homem para lutar. Quando Maria Quitéria foi descoberta,
ela passou a utilizar uma saia sobre o uniforme como sinal de afirmação. Ela, mulher, lutando pela consolidação da independência do Brasil. Contudo, depois, inclusive ela vai ganhar, né, salários do imperador dentro desse contexto, mas se torna patrona, né, do quadro complementar dos oficiais do exército brasileiro, mas quando a guerra acaba, como ela era mulher, ela não poderia fazer parte da hierarquia militar. Então ela foi afastada, né, das funções, das atribuições relacionadas ao exército, e aí se casou, enfim, tomou outros fins. Outra coisa que eu preciso citar para vocês é uma das batalhas mais importantes dentro dessa disputa para a consolidação da independência do Brasil, que é a Batalha do Genipapo, 13 de março de 1823, onde sertanejos do Maranhão e do Ceará, que haviam aderido à independência, vencem as tropas portuguesas que ainda conseguiam resistir à consolidação do nosso processo de emancipação política. A batalha durou mais de 5 horas, e aí as armas portuguesas eram muito superiores às brasileiras. Foi uma batalha importante na consolidação da nossa independência, do nosso processo de independência. Brava gente brasileira, longe vá, nem você vir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O reconhecimento da independência do Brasil, em primeiro lugar, é feito pelos Estados Unidos, ainda em 1824, quando os Estados Unidos, dentro da política de América para os americanos, o que representa isso? É a ideia de que o continente americano não mais pertencerá ao colonizador, e sim, o continente americano será para as populações americanas. É um movimento dos Estados Unidos que defende as independências no continente americano. Então, dentro dessa política e dessa prática, eles vão defender a independência do nosso país. Portugal reconhece a nossa independência em 1825, depois das batalhas pela consolidação e diante do pagamento de uma indenização do Brasil aos portugueses. Nós pagamos a eles 2 milhões de libras em indenização, mas a gente não tinha esse dinheiro. Então, a gente pegou emprestado com os bancos ingleses. Nesse momento, então, na nossa independência, nasce a nossa dívida externa. Após o reconhecimento da independência do Brasil pelos portugueses, é a vez da Inglaterra. Em 1827, os ingleses, interessados nos lucros que eles poderiam obter aqui no Brasil, reconhecem a nossa independência. Para reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra não o fez de graça. A Inglaterra exigiu que os brasileiros renovassem aqueles tratados de 1810, que foram criados no Brasil quando Dom João VI chegou aqui, que eram os tratados que garantiam uma série de benefícios aos ingleses. Vale a pena retomar a aula anterior para quem quiser saber de novo o que são os tratados de 1810. Que eles vão assombrar a economia brasileira aí durante um bom período. E aí, como o Brasil renovou os tratados de 1810, aí sim a Inglaterra reconheceu a nossa independência. Tanto o pagamento de indenização aos portugueses pela nossa independência, quanto a renovação dos tratados de 1810 vão acarretar na economia do primeiro reinado uma crise enorme. E esse é um dos motivos que leva a um gradativo desgaste na imagem de Dom Pedro I. As organizações político-partidárias no Brasil vão se dar de duas formas. Primeiro, você tem o grupo brasileiro, que defende uma monarquia constitucional, que defende autonomia para as províncias, que defende que as províncias escolham representantes. Do outro lado, você tem os grupos portugueses, que defendem uma monarquia centralizada e que o imperador nomeie interventores para as províncias. Mas em um fator, 99% deles concordavam. É a ideia da manutenção da unidade territorial e da escravidão no Brasil. E quando um país é formado, ele precisa de uma carta magna, que é a Constituição. Então, a partir da emancipação do Brasil e da consolidação de sua independência, existe a reunião para a produção da Constituição do nosso país. Brava gente brasileira, longe vá, nem você vir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. A primeira Constituição do país é o primeiro item que leva a uma crise no governo de Dom Pedro I. Por quê? Porque existiram dois projetos de país.
dois modelos de Constituição. O primeiro desses projetos é defendido pelas elites das províncias, defende justamente aquilo que a gente estava falando anteriormente, que é o quê? A autonomia das províncias, a soberania das províncias. A ideia que se tinha, é o quadro que está representado em amarelo, é de que o voto seria censitário, ou seja, somente aqueles que tivessem determinada condição financeira poderiam votar. A riqueza, então, nessa Constituição, seria medido pela sua extensão de produção de mandioca. Quem tivesse a quantia necessária teria direito a voto. Quem não tivesse, obviamente, estaria excluído do processo de cidadania e dos direitos políticos. E isenta da autorização, né, da aprovação do imperador, ações criadas por deputados. Ou seja, dá autonomia a deputado, e os deputados teriam o poder de criar leis que nem mesmo o imperador poderia dizer não. É claro que isso vai gerar uma insatisfação por parte do imperador e dos partidos que queriam uma maior centralização política na mão de Dom Pedro I. Esse modelo de Constituição defendido pelas províncias ainda começou a cheirar, né, gradualmente a ideia de abolição da escravidão. Inclusive, José Bonifácio, até então amigo de Dom Pedro I, é quem faz a sugestão, bota na mesa a ideia de abolição da escravidão. E é óbvio, né, que nesse momento Dom Pedro I vai pôr um freio nas liberdades que a Constituinte estava criando. Então, na chamada Noite da Agonia, Dom Pedro I, né, com seus aliados armados, lógico que não ele fisicamente, mas os seus representantes, as pessoas que foram lá para ele, fizeram a dissolução da Assembleia e prenderam todos os deputados que defendiam o limite do poder real e a abolição da escravidão. Inclusive José Bonifácio, que foi expulso do Brasil. Essa Constituição ela é chamada de a Constituição da Mandioca, devido ao fato de que para votar você precisava ter determinada quantidade de riqueza relacionada à produção de mandioca que você teria. O imperador, então, vai colocar em prática a Constituição que ele queria. A Constituição de 1824, ela vai vigorar até o fim do Império Brasileiro. O Brasil terá uma monarquia hereditária e constitucional representativa, ou seja, é o governo do rei, que passa de pai para filho, vai seguir uma Constituição, mas vão haver eleições de representantes. Só que a gente vai ver no próximo slide que autonomia tem esses representantes. A ideia de unidade, o poder centralizado na mão do imperador. Não vai haver autonomia das províncias. A Constituição de 1824, ela instituiu a religião católica como oficial. Porém, a Constituição garantia liberdade de culto para todas as demais religiões. Foi criado, então, no Brasil, o chamado quarto poder. Existiria o executivo, você tem o legislativo e o judiciário. Mas no primeiro reinado, e ao longo da história da monarquia brasileira, existia o chamado quarto poder. O quarto poder era o poder chamado de moderador. O poder moderador era exercido por Dom Pedro I e dava a Dom Pedro I poderes totais sobre os outros poderes. Poder de dissolver a Assembleia de Deputados, poder de nomear e demitir juízes, poder de intervenção nas províncias, de assinar tratados internacionais sem autorização de ninguém. Ou seja, na prática, o poder moderador transformou o Brasil em uma monarquia absolutista, porque deu poderes totais na mão do imperador. Foi introduzido no Brasil e permanece até os dias de hoje a ideia do sistema legislativo bicameral. Ou seja, tem duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados. Só que o Senado naquela época era vitalício, a Câmara dos Deputados não, era mandato. O sistema eleitoral brasileiro é caracterizado pelo poder econômico. Nas eleições primárias, quem vota? Quem era considerado dono de sua consciência? E quem é considerado dono de sua consciência? Maiores de 21 anos e com renda superior a 100 mil reais por ano. Esses caras participam das eleições, né, têm o direito de eleger a comissão que vai votar para os deputados. E não vota em deputado nenhum. Para participar do colégio eleitoral, você tem que ter uma renda, que ter uma renda de 200 mil reais. Isso te dava o direito de votar para deputados. Então você percebe que quanto maior fosse a importância no processo eleitoral, mais dinheiro você precisava ter de salário, de riqueza para poder votar. É uma forma de concentrar o poder na mão de uma elite abastada economicamente. Então, quem tinha 200 mil reais poderia votar para escolher os deputados. Mas para ser deputado, você precisava ganhar 400 mil reais. Para votar para senador, o senador precisava ter uma renda de 800 mil reais. Se você for analisar aqui no que a gente está falando, no que a gente está mostrando no gráfico, quem ganha 200 mil reais vota para deputado. Para ser deputado, renda mínima 400 mil reais. Para ser senador, 800 mil reais. Quem escolhe o senador não são os eleitores.
Os deputados vão indicar 3 nomes. Quem escolhe quem é o senador é o próprio imperador. E quem indica quem são esses senadores vitalícios são os deputados, que vão escolher 3 nomes de agrado ou não do imperador. Mas uma observação, vamos supor que o imperador não goste de nenhum dos 3 nomes que foram indicados e nem goste dos deputados que foram eleitos. O poder moderador dá o direito a Dom Pedro I de destituir os deputados eleitos, e à medida em que os deputados eleitos forem destituídos, novos senadores serão indicados. Também era a função do imperador escolher o chamado Conselho de Estado para a Confederação do Equador. Em 1824 ainda, Frei Caneca, Cipriano Barata, Manuel de Carvalho Paz de Andrade, insatisfeitos com a nomeação dos interventores para os estados, insatisfeitos com a criação do poder moderador e com a centralização política na mão do imperador, se levantam contra o império. Eles queriam criar uma república no Nordeste, parecido com o que existe hoje nos Estados Unidos. Inicialmente, o movimento se dá em Pernambuco, mas rapidamente ele se alastra pelo Nordeste, e aí vão cooptar parte do Ceará, Paraíba, Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte. Eles vão ter o apoio da imprensa local e também foram motivados porque houve uma queda muito grande no preço do açúcar, do fumo e do algodão. E aí, se você tem uma crise econômica, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, na maioria dos casos, né, para não dizer em 100% dos casos, quando houver alguma crise econômica no nosso país, ela vai culminar com uma ruptura política, ou com uma transformação política, ou com uma revolução. Então, além dessas questões da queda de preço, eles ainda estão muito insatisfeitos com a quantidade de impostos que o Rio de Janeiro, Dom Pedro I, impunha àquelas regiões. Cada ano que passava, o escravo se tornava mais caro, culminando lá na próxima abolição, quando o escravo estava valendo uma fortuna. Uma inflação muito grande, isso vai gerar um conflito naquela região do Nordeste, e eles vão pregar uma emancipação, uma independência em relação ao restante do Brasil. A adesão da população pobre e dos grupos favoráveis ao fim do comércio de escravos, dentre eles o Frei Caneca, vai fazer com que o movimento se fragilize. O movimento fragilizado, Dom Pedro I organiza uma frota com o apoio dos ingleses e contém os revoltosos. O que eu falei com vocês antes? Quando o movimento ganha força no país, se falarem que vão aderir ou apoiar o fim da escravidão, o movimento se fragiliza. Eles vão juntar as tropas e vão conter os revoltosos. Mas, mais uma vez, estamos pegando dinheiro emprestado com os ingleses. E isso gera o que daqui a pouco? Uma crise econômica insustentável. Aqui é a observação da bandeira da Confederação do Equador. Aí você tem a cana-de-açúcar, o algodão e a presença da maçonaria. Mais uma observação para deixar aqui guardada também. A maçonaria, ela incentivou os ideais iluministas. Liberdade, igualdade, fraternidade. E do outro lado a gente tem a bandeira do Império Brasileiro, com o café e o tabaco, idealizada por um artista chamado Debré. Na parte de baixo, a gente tem as regiões da Confederação do Equador que estavam lutando pela sua independência. Guerra de Cisplatina. Lembra que a gente falou, unidade territorial é tabu, ninguém mexe. Originalmente, Cisplatina pertencia à América Espanhola, mas lembra, inclusive está na live anterior, que quando Dom João VI vem para o Brasil, eles acabam anexando Cisplatina, anexando o Uruguai aos nossos territórios. Aquela região declarou-se unida à região do Rio da Prata, a atual Argentina. E isso vai desencadear um conflito muito grande naquela região, e uma questão muito grande, né? Quando aquela região se junta com a região da Argentina e declara a sua independência do Brasil, o Brasil teve uma fragmentação territorial enquanto estava nas mãos de Dom Pedro I. E fragmentar territorialmente não era admitido pela elite brasileira. E isso tem um custo muito grande para o imperador. Depois, a Inglaterra vai começar a ter medo, né, de uma Argentina muito poderosa controlando as 2 margens do Rio da Prata, que está em destaque na imagem. Por que aquele rio era tão importante? Porque ele escoa a produção da parte central da América do Sul. Por exemplo, o Paraguai não tem praia. Por onde eles escoam suas mercadorias? Ali, pelo Rio da Prata, é ali, quando se encontra no Oceano Atlântico, do Oceano Atlântico toma o rumo as mercadorias tomam os rumos dela. Acabou-se que o Brasil perdeu parte do seu território no primeiro reinado, e a Guerra de Cisplatina, né, quando o Brasil perde Cisplatina e dá origem ao Uruguai, isso é um fator que fragiliza a imagem de Dom Pedro I. Políticas econômicas equivocadas. Empréstimos que foram tomados ao longo do primeiro reinado, até mesmo para consolidar a independência,
uma gigantesca inflação e aumento do custo de vida, grande quantidade de produtos importados da Inglaterra para cá, o que faz com que a nossa balança comercial seja extremamente desfavorável. Não existia um eixo de desenvolvimento econômico no Brasil. Como assim, professor? Eixo de desenvolvimento econômico. Um plano. Não existia um plano para desenvolver a economia do Brasil. A economia do Brasil flutuava. Não existia um norte. Não, nós vamos fazer isso, esse é o nosso plano, depois a gente faz isso, isso, isso. Não tinha. Né? A economia brasileira ia ao acaso. E diante de tudo isso, uma concorrência gigantesca internacional, é óbvio que os produtos brasileiros não vão se sustentar. A gente não conseguia competir com as tecnologias industriais, por exemplo, da Inglaterra. E aí as nossas mercadorias vão ficando sempre para trás. A falta de capital, que o dinheiro investido naquela época recebia o apelido de cabedal. Então não tinha o cabedal para o investimento. As pessoas não existia como investir. Né? Não existiam políticas públicas também que incentivassem. Uma carência muito grande de mão de obra na região do Nordeste, devido ao aumento no custo dos escravos. Inclusive, a gente já falou sobre isso, que a gente estava falando sobre a Confederação do Equador. Em 1829, o Banco do Brasil vai à falência. Era o único banco que existia, não existia um projeto econômico de desenvolvimento do Brasil. Estava sendo jogado. Dom João VI morreu em Portugal, em 1826. A morte de Dom João VI em Portugal, em 1826, vai gerar um problema aqui para o nosso país. Por quê? Quando Dom João VI morre, oficialmente, quem assume o trono em Portugal? Dom Pedro I. E Dom Pedro I está governando quem? O Brasil. Ora, se Dom Pedro I está governando o Brasil, mas ele é o herdeiro legítimo do trono de Portugal, olha a ameaça de recolonização. Será que o Brasil vai voltar a pertencer aos portugueses e Dom Pedro I vai juntar de novo os dois reinos? E aí isso apavora a elite brasileira. Para amenizar os ânimos do Brasil, Dom Pedro I abdica, renuncia ao trono português em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. Mas o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, vai dar um golpe de Estado em Portugal e assumir o trono. Então, para tentar reaver o trono para a filha, Dom Pedro I começa a endividar mais ainda o Brasil e tirar dinheiro mais ainda daqui para patrocinar a filha o trono de Portugal, para fazer com que ela consiga assumir o trono de Portugal. Precisa de recursos para guerra, para conflitos, etc, etc. Então, os cofres brasileiros vão se perceber esvaziando, porque boa parte dessas riquezas também estava indo para Portugal, para tentar patrocinar a ascensão de Dona Maria da Glória ao trono de Portugal. E isso vai irritando os brasileiros, porque constantemente Dom Pedro I interferia, se metia nas questões de Portugal. E aí começa a haver um embate entre a elite brasileira e o que Dom Pedro estava fazendo, maior do que já estava vindo. Então você percebe que a abdicação ela não vem por acaso, certo? Tem vários fatores que vão se somando e acabam tornando a abdicação de Dom Pedro I algo quase que inevitável. Os jornais. Primeiro vamos abrir um parênteses. Político corrupto normalmente não gosta da imprensa, porque se a imprensa for legítima, legal e honesta e estiver reportando as irregularidades que o político faz, aquilo faz com que os erros do político fiquem em evidência. E aí todo mundo vai tomar ciência. A ideia do político, quando rouba, é fazer o quê? Abafar. Ou então jogar a culpa nos outros. Não foi diferente com Dom Pedro I, culminando com a morte do jornalista Líbero Badaró e a Noite das Garrafadas. O que foi isso? Líbero Badaró era o maior ou um forte opositor de Dom Pedro I. No jornal, descascava Dom Pedro I, acusava de tudo. Todas aquelas mazelas que a gente já falou, desde o item A até agora, os jornais e Líbero Badaró marretavam Dom Pedro I sobre isso. Porém, misteriosamente, Líbero Badaró amanheceu o quê? Morto. Líbero Badaró foi assassinado em 1930 em São Paulo. É óbvio que imediatamente associaram a morte de Líbero Badaró com simpatizantes ou até, quem sabe, amantes de Dom Pedro. Então, em 1831, Dom Pedro I vai visitar as províncias para tentar conquistar apoio das províncias para ele. Então, é como se ele tivesse a caminhada pelo Brasil. Viva Dom Pedro! Dom Pedro é o que há. Não dê bola para essa mídia golpista. Não dê bola para Globo Lixo. Queria conquistar adeptos para sua causa. Porém, Dom Pedro I, quando foi passar em Minas Gerais, ele foi hostilizado. A população começou a zoar o cara. As igrejas começaram a tocar os dobres fúnebres dos sinos. É o que toca quando a pessoa morre, fazendo alusão ao jornalista que foi assassinado. E aí o imperador ficou cheio de vergonha, correu para a carruagem e voltou para o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, para tentar fazer com que o imperador se sentisse acolhido
os seus partidários fizeram uma grande recepção para o cara, saudando Dom Pedro I no retorno ao Rio de Janeiro. Porém, este grupo acaba se encontrando com os opositores de Dom Pedro I, e esses opositores e simpatizantes vão se enfrentar nas ruas do Rio de Janeiro com o que tinha lá na hora para atacar um no outro. Toca-lhe garrafada uns nos outros, joga a garrafa vazia na cabeça do seu inimigo. Por isso é que essa noite ficou conhecida como Noite das Garrafadas. E ela evidencia que Dom Pedro I já não tem tanto apoio assim. Para conter os ânimos, Dom Pedro I tem uma medida. Ele vai tirar todos os ministros brasileiros do seu gabinete e nomear ministros portugueses. Só que isso vai fazer com que os grupos odeiem mais ainda, os grupos brasileiros odeiem mais ainda Dom Pedro I. Isso vai gerar mais crise e mais protestos. Diante da inabilidade de Dom Pedro I de controlar todos esses movimentos, todos esses protestos estão listados desde o item A até esse momento aqui no F, onde a gente está, Dom Pedro I vai renunciar ao trono. Ele vai renunciar ao trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, que vai se tornar Dom Pedro II, né? Mas neste momento ele é chamado de Pedro de Alcântara. Aí só tem 5 anos. 7 de abril de 1831, o trono vai passar de Dom Pedro I para o seu filho de 5 anos. Porém, como ele governa? Não tem como. Como é que uma criança de 5 anos vai governar o país? É por isso que até que ele atingisse a maioridade, o Brasil será governado por uma junta. E esse período transitório recebe o nome de período regencial. Regentes governariam o Brasil até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Quando Dom Pedro vai embora, Dom Pedro I vai então lutar para assumir o trono em Portugal. E aí vai lá enfrentar o seu irmão na disputa para assumir o trono português. E isso demonstra para a gente uma clara vitória das elites brasileiras. Prevaleceu a vontade da elite brasileira. E o imperador abdicou o trono. Tudo bem, em favor do seu filho. Mas ele renunciou. E a elite vai controlar o império. Por quê? Dom Pedro II só tem 5 anos. Além disso tudo, ainda existe um desgaste moral muito grande em relação à imagem de Dom Pedro I. Por quê? Ele tem um amante, que é Domitila, a Marquesa de Santos. Como é que o Brasil é um país católico, oficialmente católico, e o imperador tem uma amante? Isso é um desgaste moral muito grande para Dom Pedro I. Aqui nessa gravura nós temos a carta de abdicação de Dom Pedro I e uma imagem de Dom Pedro II, que é considerado incapaz de governar devido à sua idade. Em Portugal, Dom Pedro I derrota o seu irmão, Dom Miguel, que era absolutista, e instaura um governo, ironicamente, extremamente liberal, com várias liberdades provinciais, dá liberdade para as províncias. Lá, ele se chamará Dom Pedro IV, e aí ele governa lá até a sua morte. Aqui é só uma curiosidade, você tem o esqueleto de Dom Pedro I, ele sofreu uma fratura, ele já tinha um problema no pulmão, e quando ele caiu do cavalo, sofreu uma fratura e provavelmente as costelas perfuraram outro pulmão. Aqui são os restos mortais de Dona Leopoldina, a primeira mulher de Dom Pedro I. Ela, como teve vários filhos, ela tinha deficiência óssea, por isso que ela acabou falecendo. E essa daqui é Dona Amélia. Dona Amélia é a segunda mulher de Dom Pedro I. Ela foi mumificada e ela morreu bem velhinha. Ela tinha problemas dos ossos, lordose, escoliose, não sei o quê. E a curiosidade é que quando ela veio a falecer, ela só tinha 5 dentes na boca. Ou seja, ela morreu, né, provavelmente com uma idade bem avançada. E aí isso fica no campo da curiosidade para vocês. Quem quiser depois dar uma olhada nesse slide. No horizonte do Brasil.